graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha encher os vossos corações. Hoje, dia 9, irmã Valquíria. Sim, pastor, dia 9 de julho de 2020. Julho, é isso mesmo, 2020, estamos aí então. E você está sintonizado conosco, o programa Restauração, da sua Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração, com sede internacional na Avenida Farrapos 312, acesso pela Voluntários da Pátria 927, isto mesmo, estamos aqui em nome de Jesus, e está conosco aqui a irmã Valquíria Pinheiro, e daqui a pouco está chegando o nosso convidado, é um presbítero, daqui a pouquinho vocês vão conhecer ele é muito querido, ele tem um testemunho muito interessante. E ele, já contatei com ele está chegando aí. Mas nesse meio tempo nós temos muita coisa boa, irmã Valquíria, para falar. O nosso querido pastor Humberto Schmidt Vieira. Tomara Deus que ele participe da live hoje, vamos ver. É o nosso desejo. Mas está muito bem, muito feliz, tranquilo. O exame negativou, graças a Deus, não é? Graças a Deus. Então estamos aí aguardando o nosso presidente, pastor Humberto, chegar em Porto Alegre. Eu não sei quando, ele ainda está na Europa, né? Mas eu acredito que... Chegou o nosso convidado. Senta aí, por favor. Então, o nosso presidente, irmã Valquíria, já negativou o primeiro exame, né? Então, graças a Deus, foi lá em missão, foi para trabalhar na obra de Deus e, graças a Deus, estamos aguardando as próximas boas novas. Coisa boa isso, né, irmã Valquíria? Coisa boa, pastor. Toda a igreja está com muita saudade do pastor Humberto. Verdade, Eu nunca vi tantos irmãos falando a respeito disso. Deus do céu. E nós, pastor, temos insistentemente pedido a Deus que dê ao pastor Humberto uma recuperação plena, sabe? Verdade. Temos orado no Vale de Oração e temos visto que Deus tem agido em favor da sua igreja e também do pastor Humberto. Ontem nós tivemos aqui no culto, junto com o pastor Silvio, ele me convidou, eu vim com ele, e o missionário Roberto pregou uma palavra tremenda de Deus. E era o culto do clamor, e oramos junto com o pastor Gerson, não é? Quem mais estava ali? O irmão Rodinaldo também. Foi muito bom, um culto maravilhoso. Também estava o Bruno Jacob louvando a Deus, tocou muito bem, cantou bem. E o nosso irmão Facundo, glória a Jesus. Muito bem, esse frio, hein? Só Jesus. Conosco, presbítero Cláudio Gudzuki. É polonês o homem. Paz do Senhor, meu companheiro. A paz do Senhor, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Juntamente com o nosso pastor Paulo Roberto, Amém. Da área Lomba do Pinheiro. Tá certo. Foi um pouco corrido, mas chegamos, graças a Deus, né? Assim nos ajudou o Senhor. Amém. Irmão Cláudio, pode assim sentar tranquilo, pode ficar distante assim no microfone, sem problema nenhum. A irmã Valquíria vai nos auxiliando lá. Irmão Cláudio, então o senhor, qual é a área que o senhor está congregando? Pela graça e a misericórdia de Deus, na área Lomba do Pinheiro, há 11 anos. 11 anos. E o pastor, quem é o pastor? Como é que está o pastor lá? Realmente está pregando a doutrina, está firme lá. Fala a verdade, como é que é o pastor seu lá? Glórias a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo, né? Que somos conhecedores da palavra e eu louvo a Deus, pastor Paulo e a irmã e os nossos ouvintes, que há 15 anos, eu entrei no Ministério Restauração por uma revelação de Deus, e porque eu vi dentro do Ministério Restauração que haveria ali um princípio da palavra de Deus. Verdade. É isso aí. Irmão Cláudio Gudzuki, ele congrega conosco ali na área Lomba do Pinheiro, eu estava brincando com ele, e ele é um dos líderes, ele é o dirigente da congregação Rincão Belém. Então é um irmão que está na frente do trabalho, na liderança ali conosco. Estamos trabalhando, já estamos indo para 6 anos já lá, junto, né, irmão? Passa rápido, né, pastor? 6 anos estamos juntos lá. O irmão Cláudio Gudzuki acompanhou a construção lá da sede, né?
A gente, pela misericórdia de Deus... Ajudou muitas vezes ali. Desde o princípio, né? Desde a casinha antiga, lá em cima no canto. Começamos do nada ali, né? É. O irmão estava naquela reunião que a gente fez o desafio da coluna. Sim. Tava naquela reunião? Claro. Ali foi que tudo... Foi Deus que nos deu, né? Eu me lembro que eu propus para os irmãos, que eles se queixavam para mim, os irmãos, que há 9 anos não tinha construção, nada, né? E daí numa reunião de obreiro nós estávamos, não sei se era retiro, o que era, não me lembro. Era um retiro. Aí eu falei para os irmãos, irmão, me diz uma coisa, os construtores aí estava o irmão Valdomiro, o irmão Luiz Carlos, todos os construtores, quero que vocês me respondam uma coisa. Quanto é que sai para fazer uma coluna? Mas coluna com sapata, tudo que tem direito, para botar uma laje em cima. Aí eles começaram, tá, mas pastor, essa coluna inclui a madeira, brita, areia, bota tudo aí. Tá, mas o senhor quer com profundidade e tal. Aí eles foram, até que chegaram à conclusão. Sai tanto. Eu digo assim, ó, eu dou uma. Quando eu falei, aquilo deu um silencião, lembra, né? Com O certeza. pessoal parou assim, aí o irmão Moacir disse assim, ó, eu dou 2. E aí começou, o irmão Gregório também, parece que... Isso. E aí foi, irmãos, nós já tínhamos as primeiras fileiras de coluna, digo, então vamos marcar o dia pra gente fazer isso aí. Aí veio só Deus, né? E ali foi até que tá pronto hoje lá. Uma grande... Só mão de Deus mesmo. Não, ali né, não tem pastor Paulo? explicação, né? Sem palavras, sem explicação. Um agir de Deus mesmo. Parecia que não havia, né? Não tinha como fazer. Não tinha. Aí o senhor começou com aquela ideia, né, maravilhosa. Tudo uma revelação de Deus. E Deus viu, eu creio que Deus viu, pastor Paulo, a fidelidade ali dos irmãos, dando o melhor que tinham. E Deus olhou e disse, não, agora chegou o momento e eu vou honrar, não, vou abençoar. Irmão, sabe que tem algumas coisas assim, ó, sério, que me vem a lembrança, me dá uma alegria. Irmão, lembra aquelas primeiras vezes, nós botávamos aquela bitorneira, tá? O irmão Barbosa na bitorneira lá. Cada um, E né, pegando junto, irmão. cada um na sua Era a função. coisa mais linda de ver, irmão. Todo mundo ali, com bitorneiro, irmão João, todo mundo. Eu me lembro disso aí, sabe? Com alegria. Com O irmão lá em cima com o martelo. Irmão Joel, irmão Luiz Carlos, irmão Ronaldo. Olha, até o nosso pastor da área, ele ajudou, né? É, verdade. Foi um dos que mais trabalhou, foi ele, né? E eu que fazia ele trabalhar, viu? Essa foi boa. Não, lembra aquela foto? Eu olhava assim no celular do pessoal, né? Pessoal pregando e outros no púlpito. Eu digo, eu vou botar uma foto minha. Aí chegou um caminhão lá, um monte de cimento, né? Eu fui ajudar. Irmão, acho que eu nunca tinha carregado cimento assim. Botei nas costas e digo, irmão, pode tirar uma foto. Os irmãos tiraram uma foto. Tá aí a minha foto que eu botar no meu celular. Aí eles brincavam comigo, o pastor Carlos Alberto, que é muito querido, né? Assim, Paulinho, aquilo ali foi montagem. Não, mas foi mesmo, foi um caminhão que chegou lá. Glória. E nós descarregamos. As irmãs iam para lá também, né? Na verdade, todos, né, pastor? Todo mundo botou a mão. Irmão, 400 metros quadrados de laje. Eu volto a repetir. Isso é uma loucura. Só um milagre de Deus. É, mesmo. foi. Para ver quem conheceu a área ali, Lombo do Pinheiro, como era. É só um milagre de Deus para nós termos aquele templo ali, daquela forma e daquela maneira. A honra, a glória. Mas na verdade é o seguinte, glória a Jesus, glória a Deus. Nós viemos aqui, até nem sei por que nós entramos nesse assunto, porque na verdade eu vim para entrevistar o irmão Cláudio Godzuc. Deus sabe do meu coração, irmãos. Eu não... nós tivemos a oportunidade de trabalhar na Coronel Massot, pegamos ali, desde lá do início lá, que era alugado, depois passamos para o Alto Niemeyer, e depois fomos ali para Coronel Massot, na esquina. Era uma oficina toda arrebentada, e o Ministério nos deu liberdade para reformarmos, e ficou linda a igreja. Então, os irmãos também ajudaram lá. E eu não sou muito de falar essas coisas, porque é Deus, né, irmão? Ele que faz, é para Ele. Acabou, não tem. Então, a gente fica feliz. Então, mas eu queria
conversar com meu irmão e amigo, por sinal, casado com a irmã Ione, que é uma irmã muito querida também, esposa do irmão Cláudio Godzuc. Ele tem um casal de filhos, né? A irmã Ione é uma das líderes da União Feminina, uma bênção de Deus, uma pessoa assim, muito simpática, boa de conversar, é uma pessoa assim extrovertida, não tem lado, como se diz, né? E o irmão Cláudio também, né? Embora nunca me convidou para almoçar aqui. Bom, isso é um outro assunto, né? Já almoçou sim, pastor. Já foi lá? Então tá. Não, tô brincando. O irmão Cláudio é uma pessoa que veio do interior, né? Depois ele vai dizer a cidade, e é uma pessoa muito caprichosa, a casa dele é muito bonita, um terreno nos fundos, assim, com muito de plantação. De vez em quando ele me dá o dízimo lá, né? Me dá umas frutinhas. Então é um irmão, assim, que a gente dá gosto de ver o que Deus fez. Como é que foi a sua conversão, meu companheiro? Qual era a sua cidade? É natural na cidade de Palmeira das Missões, né, pastor? Palmeira das Missões. Palmeirense, com alegria. Uhum. Mas, na verdade, né, pastor, eu me criei na cidade de Palmeiras, mas era divisa com o Rio, né, então eu dividia Seberi, era Palmeira e Seberi. Então, quando eu fui, né, para nascer, a minha mãe atravessou o rio e tinha dado uma enchente. Então, e ela atravessou para poder ir até o hospital. Então, eu, na verdade, naturalmente sou seberiense, mas a gente se criou na cidade de Palmeiras. Entendi. Ele é polonês, irmãos. A Polônia fica ali, ó. Fica no meio. Quando deu a guerra ali da Alemanha e a Rússia, esse povo sofreu muito, irmão. Eu me compadeço, sabe? Eu até me emociono, porque eu vi a história da Polônia. No tempo da guerra, os alemães lutavam contra eles. E quando terminou a guerra, os russos. Quer dizer, eles ficaram em duas situações. Então, muitos fugiram, foram embora, né? Foram embora. E eu imagino que os seus antepassados vieram para cá, sim, né? Foi nessa época, pelo que nos relataram, né, pastor? Sim. Mas o pastor... Quem é que é polonês mesmo? É pai, mãe, quem é? Pai e mãe. Tu é pai e mãe? Sim, os meus avós eram natural de lá e daí... Purinho. Isso, daí veio, né, os pais é um povo sofrido também, irmãos. Olha, só Jesus. Mas o pastor Paulo comentou sobre a minha conversão. Isso. Porque ela é bastante extensa, mas quero assim, meio resumir, né? Até eu sei que por causa do tempo. Quando o pastor Paulo não tinha 1 ano de idade, 1 ano de idade, eu fui desenganado pela medicina. É mesmo? Temos uma história parecida, então. O meu pai e minha mãe, eu comecei a adoecer, e o meu pai e a minha mãe me levaram até o hospital ali da cidade de Palmeiras, Seberi, sim. Não conseguiram constatar o que, na verdade, eu tinha, né? E passaram por todos os médicos da região, e aí um médico chegou para minha mãe e disse assim: eu sei que é muito doído o que eu vou dizer para a senhora, mas a senhora tem 2 escolhas: seu filho morre ou a senhora leva para a cidade de Porto Alegre para tentar recurso lá, porque nós aqui não temos. Aí a minha mãe, meu pai reuniram o que tinha, né, e vieram aqui. Passaram por todos os médicos aqui também, gastando tudo, pastor, o que tinham, financeiro, né? E chegou uma época aí, 2 meses, 3 meses eu fiquei aqui, um dos médicos voltou e disse a mesma coisa para minha mãe. A senhora faz o seguinte, sei que a senhora mora distante, seu filho tem 3 dias de vida. 3 dias? 3 dias. Então a senhora viaja para a senhora poder chegar em casa. E preparar funeral. E preparar para o seu esposo poder ver ainda o seu filho às últimas horas com vida. Olha que situação, hein? Mas Deus tinha um projeto, né, pastor Paulo? Com certeza. Aleluia. Aleluia. A minha mãe parou numa das cidades, eu não sei aonde, nem ela soube explicar, e ela estava comigo nos braços, né, chorando. Como tem necessidade, né? E aí uma senhora passou por ela e perguntou para minha mãe por que ela estava chorando. E ela disse:
eu estou levando o meu filho para casa para morrer. E aí ela disse que aquela senhora olhou para ela e disse assim, mas a senhora pode ir até a minha casa? Então tinha o tempo do ônibus, né, pastor, na rodoviária, esperar um para vir o outro para seguir viagem, então seria o caso. E a minha mãe disse, não, vamos. A minha mãe, sem conhecer da palavra de Deus, na ignorância, né, ela não sabia se ela tinha feito uma oração, essa senhora, ou tinha rezado, né? Claro. Mas depois eu fui entender que essa mulher era uma serva de Deus. Claro. Né? E ela fez uma oração, e a partir dali, pastor, a partir dali, eu comecei a reagir e tomar mamadeira com uma colherinha de sopa. Né? Ali eu comecei. E pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, estou aqui até o dia de hoje, né? Fui para casa, depois com 8 anos de idade, eu sei que é um pouco, né, extenso, até assim, chato, né, a gente está falando isso, mas é uma realidade, contando o meu testemunho. Vontade. Né? E meu pai, minha mãe, no interior, eles tomavam um garrafão de cachaça no tempo da colheita, e eles mandaram eu e a minha irmã, né, para ir buscar no comércio, que era 3 quilômetros de distância da nossa casa. E o pai e a mãe disseram assim, não abram de forma nenhuma esse garrafão. Sim, porque era bebida alcoólica, né? Para eles, adultos. Não abram. Aí nós estávamos chegando próximo de casa. Aí encontramos um senhor que ele era viciado, e ele olhou no garrafão e conheceu. E pegou e tomou da mão da minha irmã, abriu e começou a tomar. Meu Deus. E aí entregou o garrafão. E eu peguei, tomei da minha irmã e disse assim, eu quero ver o que é isso aqui. E comecei a tomar. Sem noção. Tomei excesso. Eu não andei 500 metros, 600 metros. Fiquei alcoólico. Como alcoólico. Caí, tinha uma ponte de 12 metros de altura. Né? Eu olhando para baixo, um penhadesco, toda aquela altura. Ali. Eu só atravessei a ponte e caí em coma. Como agora? Caí, e aí a minha irmã desesperada foi chamada, e daí levaram eu para o médico disse assim, se fosse mais 5 a 8 minutos, ele teria partido. Mas eu vejo, né, pastor, novamente, um agir de Deus, né, e Deus olhando e dizendo assim, eu tenho um projeto com ele. Amém. Né? Mas, glória a Deus, aí se criamos, né, pastor, na igreja católica, indo ali só aos domingos, não gostava de crente, odiava crente, tinha raiva de crente. Né? Quando as pessoas vinham falar de Jesus, eu virava as costas. Qual era a ideia que o irmão tinha, assim? Eu achava que o pessoal roubava? Não, eu não, nem passava isso, sinceramente, eu não gostava. Ponto final. Eu não dava excesso nem para saber, abertura seria o caso, nem para saber nada. Porque lá, quando nós criamos, não tinha uma igreja só evangélica. Então, né, a gente ia, na verdade, só de longe. Porque Palmeiras das Missões, o trabalho pentecostal ali expandiu muito no passado, né? Foi uma coisa muito boa lá. Mas nós era mais no interior, então entendi. Não era na cidade, né? Era só uma parte lá no interior que tinha uma igreja só. O irmão foi criado na lavoura mesmo. Na lavoura, no campo, no braçal mesmo, no Cabo do Arado, no Cabo da Enxada, né? Então, plantação, todo que tipo de plantação, soja, milho, trigo, feijão, arroz, gado, vaca, cavalo, tudo, né? Não é fácil. Só que daí seu pai tinha terra lá? 25 hectares de terra. Não, e quando só tinha sobrado a terra, né, que eles gastaram com os médicos, só sobrou a terra e uma vaca de leite, a Estrela. Mas o que foi gastar com quem ficou doente? Os médicos. Mas quem ficou doente? Eu, naquela minha época que eu fiquei doente, eles gastaram tudo. Só tinha... quando era nenezinho? Exato. Entendi. Daí depois a gente se recuperou, né, pastor? Claro. Financeiro. E aí eu comecei, de longe, a
aí nos cultos das igrejas, mas eu não entrava. Eu só ia de longe. Bem na verdade, né, pastor? Eu ia lá, porque depois eu comecei a ter uma visão assim que as gurias da igreja eram uma serva de Deus e que era bom para casar. Ah, interessante. Não, Pô, a irmã Valquíria achou interessante, né? porque Teu pensamento. não, mas pastor, é que na verdade assim, eu Não, sempre entendi. eu caminho em ignorância, mas eu sempre pensei de construir, ter uma família estruturada, né? Mas só que daí o seguinte, quando os jovens iam tomar refrigerante, porque antigamente era aquelas garrafinhas de vidro, né? Nós pegava, comprava cachaça lá no outro mercado e nós misturava para dar para os guris, para os irmãos beber. Pros irmãos? Sim, para os jovens. Ah, aí tá. quando eles sentiam, botava eles na luta, né? Mas que barbaridade. Aí o que aconteceu? Mas quem é que fazia isso aí? Eu e mais uns outros. Mas por quê? Porque Mas que barbaridade. só Jesus na causa, né, pastor? E aí? Aí, Não, olha só. aí a gente começou, aí naquela caminhada eu conheci a Ione. A Ione é a esposa dele. Lá mesmo? Sim. Aí começamos. E ela estava na igreja ou não? Tava na igreja, daí ela, num período, o pastor chegou para ela e disse, tu escolhe. Claro. Né? Porque na verdade, assim, né, pastor? As pessoas, o meu sogro, na verdade, foi descobrir quem eu era, para poder deixar o namoro prosseguir. O teu sogro... Isso. Foi lá na região onde nós morávamos, para saber Só um quem pouquinho, eu era. deixa eu tentar entender. Ele foi saber se tu era um cara honesto. Exato. Correto. E aí, qual é a conclusão que ele chegou? Aí as pessoas lá chegaram e disseram, olha, são muito trabalhador, são pessoas de respeito, mas não gostam de crente. E aí? Aí meu sogro ficou neutro, né? Ficou neutro. Aí a minha sogra começou a dizer para minha esposa que, para e pensa, tem outros jovens da igreja que querem se casar. Quem falou isso? A minha sogra, que hoje é minha sogra, né? Claro. Sim, a mãe da... Isso, a mãe da Ione. Aí eu disse para... Eu fui aberto e real. A verdade é o seguinte, assim, eu crente não vou ficar. Não, foi honesto. Eu crente não vou ficar. Agora, casar com a Ione, eu vou casar. Ah, tu falou pra mãe dela? Pra mãe dela. Mas, Casar com a Ione, eu vou casar. De uma forma ou de outra, nós vamos casar. Decidido esse homem, hein? E aí? Aí foi dali, daí acabamos, né, casando. Tá. Acabamos casamos, tudo certinho, graças a Deus, dentro daqueles princípios. Amém, glória a Deus. Que era necessário para a vida dela, de uma vida cristã deles, eu mantive, glória a Deus por isso, né? Casamos e depois de um ano de casado, aí eu comecei eu já estava ali onde que eu estou morando hoje. Veio para Porto Alegre. Exato, daí eu vim para Porto Alegre, eu levei 5 anos para deixar uma parte da casa construída. Comprou um terreninho. Isso, daí Que benção. levei 5 anos, né? O terreninho ali, eu sei que foi um testemunho tremendo, né? No início não foi fácil, né? Não foi, né? A vida é assim, né? Mas aí, pastor, eu pensei assim, a minha mãe... Irmãos, assim, ó, a casa dele é muito bonita. Bem organizadinha, pintadinha, dá gosto de lá. Uma casa simples, mas muito bom. O terreno é enorme, aquele terreno, né? Ele é 12 por 35. Ele é bem grande, muito bom. Muito bom lugar ali, muito agradável, bem ajeitadinho. Garagem, pintadinho, arrumadinho. Fez uma área nos fundos com churrasqueira. Ficou muito bonito mesmo. Parabéns. Eu acho muito bonito ali, ó. Tudo graminha cortadinha, com a grade na frente. Bem ajeitadinho. Foi um bom testemunho, um grande testemunho ali, né? Com certeza. Irmãos compraram assim, Deus, né, que fez. Aí, pastora, retornando, né, compramos ali, viemos para ali, daí eu parei e pensei, né, eu não estava na igreja, a Ione naquele período tinha se distanciado, né, porque aí o pastor chegou e disse, ó, tu escolhe, não pode ficar no coral, tá namorando um ímpio, né. Mas eu vejo ali que era um projeto de Deus, né? Era um projeto de Deus.
Se não fosse um projeto de Deus, não tinha. Hoje eu perguntei, né, na arrancada ali na corrida, porque hoje o pastor Paulo me testou para ver mesmo se eu estava, né, me deu assim segundos, né, mas glória a Deus, né. E aí eu olhei para Ione e falei assim, querida, quantos anos temos casado, né? Ah, somos 26 anos, né? Ô, glória. Pô, mas então é quase o tempo que eu tô casado também. É. Há 25 anos. Olha só. Aí pegamos, eu peguei e pensei assim, poxa, eu vou trazer a minha mãe, né? Que está lá no interior, ela tinha ficado lá ainda, para vir morar com nós. Né? Morar com nós. Aí, pastor Paulo, eu não digo que foi a pior coisa que eu fiz, porque era minha mãe, né? Minha mãe. Mas aí começou o conflito. Eu sei o que é isso aí, meu irmão. Aí A minha mãe, por exemplo, assim, ó. A minha mãe sempre no batuque. Como é que eu podia botar ela dentro de casa? Às vezes que a minha mãe foi me visitar lá, o clima ficou que Deus não deu briga nada, mas assim, o ambiente pesou terrivelmente, mas, irmão, assim, era uma coisa tão forte que quando a minha mãe saía, ela foi nos visitar, lá em casa ela conseguia dormir bem. Quando ela mais dormia assim, chegava a roncar. E aí quando ela ia embora, ficava aquele clima dentro de casa, assim. Irmão, a gente tava na sala, olhava pra cozinha, batia alguém olhando pra gente. Meu Deus. Ai, que horror. Tu ia numa peça, assim, tinha alguém te olhando, tu olhando, não tinha ninguém. Coisa mais horrível. Um ambiente de muita treva. E aí, então, o irmão falando isso aí, as pessoas podem surpreender. Não, irmão, é que tu tem que ter uma opção de vida, né? Então, às vezes é complicado. Então, eu entendo. Aí foi problema. Aí começou o conflito, né? Aí começou o conflito. Aí era sua mãe mesmo? Sim. É ruim dizer isso aí, mas infelizmente. Aí começou a guerra, né? A guerra. E daí, imagina, pastor. Imagina, eu trabalhava, eu pegava às 10 da manhã e largava às 11 horas, 11h30 da noite, né? Aqui numa lancheria aqui no centro. Certo. Tu chegar em casa, a tua esposa, Cláudia, porque tua mãe isso, porque tua mãe aquele outro, e tua mãe aquele outro, né? Não é fácil. Tá bom, querido, tá bom, né? É horrível. Aí tu levantava de manhã cedo, tu não lavava nem o rosto. A tua mãe, Cláudio, porque tua mulher, porque tua esposa, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Né? Aí começou aquele conflito, comecei a ter conflitos, né? E numa certa ocasião, antes de nós se mudar para casa, nós estávamos numa outra casa, e uma jovem roubou umas coisas do nosso casamento, e eu descobri, né? Porque eu era meio atravessado, né, pastor? Atravessado naquele sentido, você não deixava para depois. Aí eu cheguei na minha irmã e falei assim, tem duas opções, foi tu que roubou as nossas coisas ou foi a fulana? Aí a minha irmã disse, Cláudio, jamais eu vou fazer isso não, então foi a fulana. E aí eu fui para cima dela. Meu Deus do céu. Não, né? Aí eu fui para cima dela e ela já tinha levado em outro lugar. Meu Deus. E eu disse, olha, o seguinte é assim, ó, tu tem 3 dias para tu me trazer e me entregar aqui no serviço. 3 dias, senão eu vou passar com o trator por cima de ti, tu já sabe. Ele não era crente, pessoal. Sim. Eu não cheguei à conversão ainda, né, irmãos? Mas eu já vou chegar. Tem pouco tempo a tua conversão. Então, assim, irmãos, aí o que acontece? A minha avó estava fazendo orações na casa dela. Olha que coisa interessante. Na casa dela, estava ali 1 ano, pastor, orando por minha causa, para mim me entregar a Jesus, né? Claro, propósito ali, começou em torno de umas 15 irmãs. Estava fechando 1 ano, tinha 3 irmãs e 1 irmão. Quando naquele dia, ela trouxe as coisas e a minha esposa começou a dizer, Cláudio, leva lá para minha avó orar. Leva lá. E eu pensei, capaz, você é doido, eu vou levar lá esses crentes loucos, malucos. Não vou mesmo. As coisas tinham sido roubo. Pô, mas então virou bênção o roubo. Tudo um agir e um trabalhar. Mas olha que coisa interessante. Né? Aí, ela queria que fosse lá para orar, de repente alguma coisa. Na cabeça dela tinha alguma coisa ruim. Não, mas batia com a cabeça dela. Tinha. A guria tinha uma linhagem diferente. Entendi. Entendeu? Claro. Aí, só que eu disse, não vou levar. E daí eu deixei no meu armário aqui na coisa.
No serviço. E no serviço. Só que, pastor, assim, ó, eu fui, hoje não sou mais, eu fui garçom profissional. E na lancheria as coisas começaram a se fechar. E aí eu ia atender os clientes diziam assim, ó, não, mas eu não quero que tu atenda. Por quê? Porque eles pediam uma Coca-Cola, eu levava uma Pepsi. Eles pediam uma Pepsi, eu levava outra coisa. Sabe, eu tava assim, meio fora, assim. bem fora. Tava, só Deus sabe. E uma coisa não tinha como entender. Não tinha como entender. Eu me sentia mal, uma opressão. Bah, né? que coisa, terrível. Né? Aí uma batalha. Aí o patrão chegou e disse pro guri que me indicou. Mas como? Vai embora para São Paulo, vira mendigo, se mata. Tá louco. Se mata. Vindo na cabeça isso aí. Sim, com certeza. Né? Porque coisa eu já forte, vim, hein? Aquele dia, pastor, eu tomei o ônibus lá no Belém Velho, e eu sentei no ônibus e comecei a chorar de tristeza, angústia. E aí uma senhora perguntou para mim, moço, por que o senhor está chorando? Eu olhei para ela, mas o que ele interessa saber? Até do interior mesmo. Né? Não, eu estava ali endemolhado, vamos ser bem sinceros. Né, mas hoje, glória a Deus, o que lhe interessa? A mulher foi... Né? Mas que aí eu cheguei situação. No serviço, aí o meu patrão pegou e disse assim, Cláudio, deixa eu lhe dizer uma coisa, tu está dispensado. Aí sim. Aí nenhum cliente mais quer que tu atenda. Então nós vamos te dispensar, tem 15 dias ainda para te fechar o mês, nós pagamos para ti, para tu ficar em casa. Agora, se tu quiser vir só abastecer o restaurante, mas não atenda nenhum cliente. Que humilhação, sabe? Eu me senti, terrível. Eu me senti lá no fundo do poço. Aí aquele dia, ele chegou e disse, Cláudio, tu está dispensado da empresa. Vai embora, tem 15 dias, nenhum cliente mais quer que tu atenda. Daí, aquele momento, me veio as coisas que a minha esposa tinha dado para mim, e eu peguei do armário. E hoje eu vou lá, pastor, é a mesma coisa que eu me perder da minha casa. Eu me perdi da casa da avó da minha esposa. Eu não achava, eu fiquei perdido lá, não achava onde. Que é o diabo, hein? Não achava a rua, não achava. Quando eu cheguei, eu consegui chegar na porta, estavam essas 3 irmãs e o pastor, que era o encerramento, um ano de oração, aquele dia. Né? Aquele dia. Só que uma semana antes, agora me lembrei, uma senhora veio me convidar para um culto. Eu olhei para ela e disse assim, a mesma estrada que ele trouxe, ele leva. E eu vejo que ali Deus estava dizendo assim, ó, espera só mais um pouquinho. Aleluia! Tu vai ver. Oh, glória a Deus. Só mais um pouquinho. Eu disse, a mesma estrada que ele trouxe, ele leva. E ela disse, tá bom, seu Cláudio. Virou as costas. Eu consigo ver a cena da mulher humilde, uma serva de Deus, virou as costas. Mas ali Deus olhou e disse, basta, chega. Agora eu vou trabalhar. E Deus foi apertando, pastor. E daí aquele dia eu cheguei na porta lá da casa da avó da minha esposa. E cheguei e entreguei as coisas assim para a avó da minha esposa na porta. E a minha esposa, a minha avó pegou, largou na mesa. E aí o pastor olhou para mim assim e disse assim, ó, foi um meio que Deus achou para te trazer aqui. E ali ele começou a falar, sabe? E eu parei e pensei assim, mas esse ser vergonha, a minha esposa contou para minha avó contou para ele, e agora ele vem querer mentir para mim aqui. Meu Deus do céu. Eu vou dar um estômago, vou derrubar e vou terminar com essa bagunça aqui. Só que quando eu pensei isso, pastor, que eu fui me mexer, algo me segurou assim, eu não pude sair da porta. Oh, aleluia. Né? Aí ele disse assim, lembra daquele acidente que você teve de moto? Aí eu comecei, mas como? Né? Como eu tive um acidente, eu rodopiei com a moto num poste? E ele disse, lembra, aquele dia o diabo pediu a tua alma, mas Deus não deixou. Porque ele tem um projeto muito grande, muito maravilhoso contigo. Aí eu disse, mas para aí, tia, ninguém sabia. Está aqui o sinal na minha perna, pastor, do acidente. E aí ele olhou e disse assim, tem mais. Hoje tu vinha vindo no ônibus. No teu trabalho, o diabo disse assim, tira a tua vida, que não tem mais solução. Eu disse, mas para aí, cara. Aí eu não contei nada para ninguém, tia. Aí já não é mais conversa. Aí ele disse, e tem mais que Deus está me revelando. Se tu tomar uma decisão e aceitar Jesus hoje,
Deus vai entrar lá na tua empresa, lá na empresa que tu trabalha, e tu vai ficar muito tempo lá naquela empresa ainda. Bom. Porque eu sou Deus. Aí eu parei e pensei, bom, mas pelo meu emprego. Aí ele disse, tu quer, dobra teu joelho e aceita Jesus como teu único salvador da tua vida. Porque Deus está mandando dizer para ti que várias e muitas oportunidades, tu zombou do nome dele. Mas hoje ele está te dando a penúltima chance. E eu pensei, meu Deus, eu vou mentir para esse pastor, que eu vou aceitar Jesus. Agora que eu construí a casa, agora que eu tenho a casa, eu vou ficar crente. Vou mentir para ele que eu aceitei Jesus. Dobrei meu joelho. Quando eu dobrei meu joelho e pensei isso, ele olhou para mim e disse assim, o homem tu pode enganar, mas a Deus tu não engana. Aleluia. Aí eu me levantei, né, pastor? Mas eu já senti algo assim diferente, sabe? Uma alegria. Aí tomei o ônibus, peguei a mochilinha de novo das coisas, tomei o ônibus, aqui o Rubem Berto. E daí, numa altura do caminho, veio uma voz e disse assim, ó, tu vai perder tudo que tu tem. Aquela voz, sabe, horrível. Mas daí, dali a pouquinho, veio uma voz suave, pastor, e disse assim, oh, glória a Deus. Irmã, aquela voz meiga, disse assim, meu servo, se tu fores fiel comigo até o fim, eu vou ser fiel e mudarei a história da tua vida. Seja fiel comigo que eu vou ser fiel contigo. Por isso, pastor, eu fiz o impossível para estar aqui, nessa oportunidade. Eu fiz o impossível, eu cheguei, aleluia, eu saí correndo da casa do irmão, lá da irmã. Saí correndo. Cheguei em casa, tomei meu banho, correndo. Por quê, irmão? Porque eu sei que tem ouvintes que estão ouvindo essa programação. Quem sabe... Não. Aleluia. Que coisa aí, linda. Eu cheguei lá no meu trabalho, novamente, com a mochila, com as coisas. Quando eu estou subindo a escadaria, porque era segundo piso, o rapaz que me colocou lá disse, Cláudio, eu não sei o que aconteceu essa tarde. Perdão, irmãos. Aleluia. Eu não sei o que aconteceu. Eu senti algo tão bom. Meu patrão chegou aqui e disse, nós gostamos muito do Cláudio. Cláudio nós gostamos dele, não tem explicação. E nós não queríamos botar ele para a rua. Mas Deus é tão fiel, irmão, que eu cheguei, abasteci ali, humilde, peguei e fui para casa. Aí quando eu cheguei em casa, que eu larguei a mochila, a minha esposa olhou e disse, Cláudio, tu foi até a casa, foi lá na avó. E eu peguei, desliguei a luz e disse, fui. E eu disse para ela, a partir de hoje eu aceitei Jesus. Aleluia. E agora eu vou ser um crente, eu vou servir a Deus. Glória a Deus. Ela desceu da cama, pastor, começou a chorar. Aleluia. A chorar de alegria. E eu pensei, só o que me faltava agora está chorando, mas eu não tinha entendimento. Eu estava chorando de alegria, pastor, porque nossa vida era um inferno. Mas a partir dali, irmão, Deus começou a trabalhar na minha casa, Deus começou a trabalhar na minha família. Por isso que eu me esmero, pastor, fazendo o que eu posso fazer na obra, porque enquanto é tempo, depois não adianta. É verdade, é verdade. Falou tudo. E aí, outro dia, eu cheguei lá no restaurante de novo, e falei, seu Neudi, o senhor deixa eu atender um cliente, pelo menos. eu aceitei Jesus ontem. Deixa eu atender um cliente, pelo menos. Ele disse, Cláudio, atende uma mesa só. Eu cheguei lá, lembro como eu cheguei, bom dia pro casal que estava na mesa, atendi eles. Aleluia. Aí o casal passou e disse assim pro meu patrão, o que vocês fizeram com o alemãozinho? Aleluia. Aí ele disse, olha, a única coisa que eu sei é que ele foi na igreja e aceitou Jesus. E ele disse, olha, ele nos atendeu muito bem. E assim, sinceramente, o pastor foi atendido outra mesa, todos, 200 e poucos clientes, para a honra e glória de Jesus. Passaram no caixa dizendo, o que você fez
pro alemãozinho, ele disse, olha, o que eu só sei dizer é que ele aceitou Jesus. Aleluia. E eu lá, irmã, fiquei mais 4 anos dentro daquela empresa, quase 4 anos, para a honra e glória de Jesus. E só larguei quando eu fui, Deus me chamou para fazer uma obra de missão lá na cidade de Palmeiras. Aleluia. Mas eu comecei um grande desafio aí dentro da minha casa, irmãos, novamente. A minha mãe descobriu que eu tinha ficado crente. E aí, irmãos, quando ela descobriu percebia que nós íamos no culto, pastor, ela fechava a porta. Quando nós botávamos um hino, ela quebrava o rádio, ia ali sensivelmente. E aí nós dizia que ia num lugar, mas nós ia na igreja. Daí um dia eu olhei para minha esposa, isso poucos dias assim, eu disse, querida, mas me diz uma coisa, crente pode mentir? E ela disse, Cláudio, crente não pode mentir. Mas eu estou deixando Deus fazer a obra no teu coração. Eu disse, a partir de hoje, então, nós não vamos mais mentir. Vamos falar a verdade para minha mãe. Muitas vezes, irmão, ela fechou a porta, muitas vezes. O senhor morava com a... Sim, a mãe morava com nós. Ah, tá. Aí um dia, nós fomos na casa de uma irmã e orar com ela. E a irmã disse, fica firme, meu servo, Deus vai te dar vitória. Chegamos em casa 3 dias depois, aproximadamente, não lembro exato. A minha mãe reuniu, estávamos à noite jantando, e ela disse, Cláudio, eu fiz uma reunião com a minha família, com meus filhos, e tu tem uma escolha, tu larga desses crentes loucos, ou tu perde a tua casa. Lembro como hoje, pastor, eu só virei a mão assim, tirei a chave da porta dos fundos e disse, mãe, a senhora pode ficar com a casa. Agora, de Jesus eu não solto mais. Aleluia. De Jesus eu não solto mais. Mas Deus é tão fiel, irmãos, tão poderoso, tão maravilhoso, que nós deixamos a casa, pastor. Deixamos a casa, Deus nos honrou, compramos outra casa ali na Rua Berta. Pessoas que nós não conhecíamos emprestaram dinheiro, conseguimos dinheiro, parece que chovia dinheiro na nossa mão. Compramos outra casa, deixei minha mãe morando, vinha uma vez por mês visitar ela. 10 anos se passaram. 10 anos, pastor, aquilo que Deus cuida da nossa fidelidade, e Deus vê a nossa fidelidade com Ele. 10 anos eu estava deitado, descansando, por umas 4 horas da tarde, veio aquela mesma voz suave, pastor, que veio ali naquele ônibus, disse, meu servo, toma posse daquilo que é teu, porque tu fostes fiel comigo. Só isso Deus falou. Eu me levantei, saltei da cama e disse, querida, Deus falou comigo, que é para mim tomar posse daquilo que Deus me deu, e é a casa lá na Rua Berta, no Belém Velho. Aí eu parei e pensei, eu vou ligar para o meu irmão, e aí veio assim, algo assim, não, eu já estou trabalhando, sabe? 2 dias depois, o telefone tocou, pastor Paulo, irmã, o meu irmão, Cláudio, tem uma reunião familiar, e tu tem que estar nessa reunião. Mas a fúria do diabo, pastor, era tão grande, que eu saí da Rua Berta ao Belém Velho, da meia hora de carro ou moto, e arrebentou correia, umas 5 vezes da moto. Não, olha, assim, ó, eu levei 2 horas para chegar lá. Barbaridade. Mas, porque Deus tinha uma vitória muito grande, o diabo estava querendo impedir. Mas eu cheguei lá, me sentei, aí o meu irmão disse, pode continuar, começar a reunião. Eu disse, olha, eu nem sei por que eu estou aqui, eu que fui chamado. Porque Deus tinha tocado no meu coração para mim me aquietai-vos e ver do livramento. Claro. Né? E aí eu fiquei quieto, aí o meu irmão começou, e daí eu disse, olha, quem pode falar sobre isso é a minha mãe. Minha mãe que pode bater o martelo em qualquer circunstância. A minha mãe olhou para o meu irmão, olhou para minha irmã e disse assim, ó, eu quero o Cláudio de volta, Caione, aqui. Porque era eu que maltratava eles, era eu que brigava com eles, era eu que xingava eles, mas eu quero eles de volta aqui. Eu quero eles de volta aqui. Aí a minha irmã morou 10 anos lá, pastor. Não, eu até me envergonho em dizer, mas é uma realidade. Morou 10 anos e daí olhou e disse para minha mãe, eu saio, mas só se a senhora me der 10 mil reais.
minha mãe olhou para ela e disse, se é problema do dinheiro, os 10 mil eu te dou. E para honra e glória, né, pastor? Aí a gente estamos aqui novamente ali, porque Deus nos reconstituiu aquilo que estava perdido. Em nome de Jesus, né, pastor? Aleluia. Glória a Jesus. Coisa linda esse testemunho, né? Aleluia. E o irmão Cláudio hoje é um dirigente de uma linda congregação. Quando é que foi que começou a trabalhar assim na obra? Foi logo em seguida a conversão? Pastor, para honra e glória de Jesus, é tremendo. Eu não levei, eu me converti já em seguida, acho que uns 15, 20 dias, tinha um batismo. Eu me batizei e já comecei a pregar naquela congregação onde que eu mandei a irmã embora. Ah, aquela. E a irmã depois ficou Não, sabendo. mas glória a Deus, pô, alegre, feliz. Sim, a irmã aqui, ó, coitadinha E dela. ali eu comecei o meu ministério, ministrando a palavra de Deus. A irmã deve ter se alegrado muito, né? Com certeza. Pá, imagina. Com certeza, né, pastor? Daí, a partir dali, a gente, pela graça de Deus, a gente começou a trabalhar na obra com alegria, com amor. É. O irmão Cláudio Gutzuc, para quem não sabe, na área Lomba do Pinheiro, é um dos obreiros mais requisitados para pregar. Eles ligam para mim, né? Eu nunca tranquei, sempre liberei. E eu fico feliz, porque sempre, via mão. Agora o pastor Brizola, há poucos dias, entrou em contato comigo. Não sei se não ficou sabendo. Tivemos lá, sim. Aí ele perguntando, o presbítero Cláudio Gutzuc, ele pode pregar aqui? Pode. Não tem problema. Então, assim, ó, normalmente, sempre tem alguém entrando em contato comigo e perguntando se eu nunca tranquei, né? Eu sinto assim no meu coração que eu aprendi isso com o pastor Humberto, né? A gente tem que dar liberdade para a pessoa crescer, Com né? certeza. Então, se Deus está agindo, quem sou eu para impedir? Né? Vai vir um juízo para mim, né? Então eu digo, misericórdia. Então, alegria ter o irmão Cláudio aqui. Eu sabia que o irmão Cláudio até foi meio em cima, eu ia convidar ele numa outra situação, mas o irmão que estaria para vir hoje, vai vir amanhã. E aí, eu digo, irmão Cláudio, eu falei para minha esposa, eu sei que se eu ligar para o irmão Cláudio Gutzuc, eu tenho certeza que ele vai dar um jeito. Falei para a Nélida, em casa. Digo, não, eu tenho certeza que ele vai dar um jeito. Aí entrei em contato e nada, não conseguia. Daí falei com a sua esposa e deu certo. Graças a Deus ele veio aqui. Uma das melhores entrevistas que eu participei. É verdade. Pastor Paulo, nós temos aqui muitas pessoas Vamos conosco no chat, nos saudando com paz, oração, união. Aleluia. Mas, basicamente, Pastor Paulo, são pessoas impactadas pelo testemunho do irmão Aleluia. Cláudio. Elas só glorificam, colocam carinhas de Aleluia. choro. E Deus, com certeza, está sendo glorificado através da vida do servo dele. Esse Verdade, testemunho irmã. impactante. Nós temos 4 minutos, Pastor Paulo. Vamos orar então, irmão Cláudio, presbítero irmão Cláudio Gutzuc. Ele é do Rincão Belém. Tanto eu gostaria de falar do projeto da congregação, mas um dia Deus vai. Não, vai ter que voltar, né? Vamos só sermos convidados com muita alegria, pastor. Claro que sim. Vamos E eu estava no interior, Palmeiras das Missões, bem rapidinho. Quem sabe o nosso pastor, presidente, vai nos ouvir, ou ouvir um dia. Uhum. Deus falou comigo para vir para o Ministério da Restauração, saí de Palmeiras, cheguei até aqui a sede e falei assim, pastor Humberto, o senhor tem uma ovelha em Palmeiras das Missões, aderindo ao Ministério da Restauração. Aleluia! Ele olhou, se abaixou no púlpito, assim no púlpito, olhou para mim com aquele olhar meigo dele e disse, seja fiel, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, coisa boa. Podemos orar? Vamos orar pelos ouvintes, então. Muitas pessoas, né, irmã? Só um pouquinho. Olha aí, meu irmão. 50 amados ouvintes Dê o conosco. seu like aí. Sim. Do Facão. Vamos orar então, irmão? Pode orar. Senhor meu Deus, Pai querido, Senhor, te agradecemos por essa rica oportunidade, pelos nossos ouvintes, pelo pastor Paulo, Senhor, ao qual o Senhor, oh Deus, tem nos ocasionado esta oportunidade, Senhor,
Deus, tu ouviu, Senhor, ó Deus, a oração ali na madrugada, Senhor, que eu falei contigo, Senhor. A forma, a maneira para contar o meu testemunho. E tu ouviu, Senhor, e nos deu essa rica oportunidade. Abençoa, Senhor, meus queridos, amados ouvintes que estão ouvindo esta programação. Senhor, aquele que está, Senhor, fraco, Senhor, fortalece. Aquele que está, Senhor, desanimado, anima, fortalece, dá-me, Senhor, a tua bênção e a tua vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Gostaria de agradecer o presbítero irmão Cláudio Godzuki. Realmente fiquei surpreso com Deus. Muito, muito. Glória a Deus. Agradeço a sua esposa, a irmã Ione, que é muito amiga da minha esposa, a Nélia, que gosta muito dela, mas ela é uma pessoa muito querida. O irmão Cláudio Godzuki foi um homem sábio. Ele casou com uma pessoa, a pele dela é que nem a minha, assim, ó, ela não foge muito. Olha, espero que ela não esteja ouvindo, acho que eu vou cortar essa parte que eu estou gravando. Convida ela um dia, pastor. É verdade, é verdade. Tem também assim... Verdade, boa ideia. Mas não diga que eu lhe falei, viu? Ela vai estar Não. Mas convida ela é um pouco mais tímida assim, mas é uma serva de Deus. Não, ela é uma vez eu vi, tinha um trabalho da União Feminina, e parece que era ela que estava dirigindo. Eu digo, mas quem é essa irmã aí? Uma avivada. Digo, meu Deus do céu, mas... Aí era a esposa do irmão Cláudio. Glória a Jesus. Irmão Cláudio, Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos mesmo. Deus abençoe a todos. Então, paz, oração e união. Vamos seguir orando pelo nosso presidente. Em nome de Jesus. Deus sabe do meu coração, não vejo a hora da chegada do pastor Humberto. Deus sabe. Inclusive, a minha esposa teve um sonho que o pastor Humberto estava em Porto Alegre. Por isso que eu tenho convicção, há muito tempo já, eu já tinha essa convicção que o pastor Humberto iria retornar. Ela viu o pastor Humberto no sítio, ela enxergou e ela de vez em quando ela falou, não, ele vai voltar, vai ver. Tu vai ver, Deus já me mostrou. Então ela fala para mim. Então a gente tem convicção, a gente sabe. No início eu não entendia bem como é que foi a visão, agora me clareou mais, não é? E nessa visão, a visão dizia o seguinte, que Deus deu para ela, que a igreja tinha trazido o pastor Humberto e era 100 mil para trazer. E eu entendi que esse 100 significa 100% da igreja orando, buscando, a igreja que está trazendo em espírito, em oração. Esse foi o meu entendimento. Depois, no início assim, eu fiquei achando, né, que já nós tínhamos que fazer alguma coisa, buscar ele, sei lá, e cada vez mais eu estou entendendo que Deus mostrou algo espiritual. Então vamos seguir orando, irmãos. Deus abençoe a todos, então. Fique aí, Heróis da Fé já está chegando. Paz, Senhor.